Palavra de especialista. A economia ela é cíclica, ela vai ter altos e baixos. A gente está num momento relativamente baixo, mas é um momento que, em alguma situação, a gente vai sair dela. Normalmente, a situação é um ano, mas no nosso caso, especificamente, está atrelada a outras decisões, que não é unicamente empresarial, sabemos perfeitamente disso, o que acaba ainda dificultando esse retorno industrial. Mas a economia ela vai voltar em algum momento. Oi, tudo bem? Aqui é a Rafaela Barreto, eu sou jornalista do Blog Industrial e hoje eu estou como convidada a Rita Pedrosa. Ela é economista, também é mestre em engenharia de produção. A Rita trabalha com consultoria de investimentos empresariais e finanças e também é professora universitária. Rita, seja muito bem-vinda e eu estou muito feliz pelo nosso bate-papo e hoje a gente vai falar sobre gestão de custos na pequena indústria. Eu que agradeço o convite, Rafaela. Vamos bater um bate-papo sobre essa temática tão importante. Exatamente, Rita. Bom, a gestão de custos ela é importante em todos os segmentos e também a qualquer tempo, né? Em qualquer momento. Mas, sobretudo agora, neste momento onde a economia está mais sensível, alguns setores da indústria estão sentindo mais. O quanto você acha que neste momento significa de importância a gestão de custos, principalmente para os pequenos negócios? Na verdade, a gestão de custos não apenas nesse momento ela é tão importante. Ela sempre foi, sempre será extremamente importante. O que está acontecendo é que atualmente essa importância veio à tona com a maior magnitude devido à crise que estamos vivenciando com a pandemia. Então ficou muito visível a falta do planejamento estratégico, a falta da gestão de custo, né? Que muitas empresas têm, mas não trabalha de forma efetiva, do ponto de vista prático e teórico. Então, ficou mais evidente. Não é à toa que saiu vários dados, inclusive 4 meses após o início, né, da pandemia, que o próprio IBGE, ele mostrou que mais de 1 milhão de empresas fecharam suas portas totais ou parciais durante os 4 primeiros meses da crise. E aí eu fui pesquisar, analisar o que estava acontecendo. Como eu falei, eu sou professora universitária, coloquei meus alunos para fazer pesquisa juntamente comigo, porque eu gosto de fazer essa análise conjuntural, eu trabalho com essa análise de conjuntura local, nacional e internacional, até porque a gente vive no mundo global. Então, tudo que acontece lá fora e vice-versa, a gente impacta. Então, a gente tem que conhecer essas mudanças no mercado até para entender o comportamento atual. Então, nos estudos, nas análises, né, que a gente estamos estudando ainda, o que ficou mais evidente foi a questão do gerenciamento de custo, gerenciamento financeiro, propriamente dito. Porque custo é uma parte diretamente ao processo, mas quando a gente fala de finanças como um todo, a gente está falando da decisão estratégica empresarial. E aí a gente entra na análise de custo, evidentemente, porque a análise de custo, toda empresa diz o seguinte: quando eu sou contratada para consultoria, diz, Rita, eu quero diminuir meus custos, todas, sem exceção, todas têm esse mesmo rol de fala, né? Quero diminuir meus custos, mas sem gastar muito. Eu quero diminuir meus custos, mas sem investir. Porque a mentalidade ainda, embora a gente tenha várias mudanças, né? Estamos tendo, inclusive, essa mudança na mentalidade que custo não é apenas um dispêndio ou um gasto, porque a gente tem várias terminologias. Eu não vou me adentrar nas terminologias de significado de custo, de despesa, de gasto, mas pega na parte de custo propriamente dito. Então, muitos gestores, eles, pelo menos até então, imaginavam o seguinte: se eu estou investindo e eu estou tendo um custo maior, eu não estou vendo o resultado do meu processo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem vários tipos de processo, claro, depende do tamanho da empresa. Vamos trazer aí para micros e pequenas empresas. Então, essa visão de custo muitas vezes é vista por gestores como um dispêndio de dinheiro que possivelmente eles não vão recuperar. Vou dar um exemplo: custo com qualidade. Então, vou implantar uma ferramenta de qualidade no meu sistema, ou eu vou fazer uma capacitação de qualidade tanto na área de serviço como na área de processo, vou implantar um CEP, um controle estatístico de processo. Tá, mas eu estou tendo um custo, eu vou ter um dispêndio de dinheiro, onde é que eu vou ver esse resultado propriamente dito? Você vai ver esse resultado na melhoria da qualidade do seu produto, e com certeza quem vai dar o feedback disso é o próprio cliente final.
Você vai analisar esse resultado quando o quantitativo de produtos do seu processo ele está com menos defeito, ou seja, você vai ter menos retrabalho, menos custos futuramente. Então, é essa lógica que muitas vezes os gestores no geral, principalmente os pequenos e o médio. Por quê? Porque essa visão de custo ainda é visto como calcanhar de Aquiles. Eu sempre digo o seguinte, custo é estratégia. A gente tem que analisar do ponto de vista de custo, volume e lucro. Porque quando você tem um custo maior, a gente tem que identificar esses custos foram oriundos de quê? Ou melhor, eu vou ter esse custo para quê? Então, eu sempre digo o seguinte, não é apenas a pergunta que vai nos direcionar, é a resposta que a gente vai ter com aquela pergunta. Então, nessa crise, o que a gente está vivenciando? A falta da gestão financeira, como um todo, né? A falta da gestão estratégica de custo, propriamente dito, que afetou diretamente as organizações. Se você me disser o seguinte, Rita, mas como é que explica 3, 4 meses um quantitativo de empresas dessa aqui no Brasil, a maioria de pequenas empresas, tá, Rafaela? Por quê? Porque no Brasil, boa parte das empresas é composta por pequenas e médias empresas, dados do IBGE. Então, a gente já vê o poder dela na nossa economia, no nosso PIB, na verdade. Então, as pequenas e médias empresas, ela tem um impacto muito grande no crescimento da nossa economia. São elas que, na verdade, fazem com que a nossa economia tenha um desempenho que pode ser significativo ou não. Então, a evidência é a questão do planejamento, a visão de custo, muitas vezes distorcida, que os gestores têm, que já está mudando, mas precisa mudar muito, porque a gente atrela isso a outras decisões de investimento, decisões de financiamento. Se eu sei o meu custo, eu sei o quanto eu preciso ter financeiramente falando. Eu sei, caso a empresa não tenha esse recurso como capital próprio, ela pode ir através de capital terceiro, mas quando ela sabe de quanto ela precisa, ela sabe de quanto capital ela vai requerer externamente à organização. Outro fator, quando ela sabe do seu custo, ela sabe o quantitativo mínimo que ela precisa vender para, de fato, cobrir os custos e ter lucro. Eu não gosto muito dessa palavra lucro, não. E aí eu vou explicar o porquê que eu não gosto. Lucro, para mim, é só uma relação de entrada e saída de dinheiro. Por que eu não gosto da palavra lucro? Porque muitas vezes um pequeno empreendedor, ele pode estar tendo lucro nessa visão de entrada e saída, mas aquele lucro não é suficiente para ele continuar sendo competitivo no mercado, para ele continuar reinvestindo. Então, a gente tem que ter uma noção das quantidades mínimas que a empresa precisa produzir para que faça com que ela tenha condições de, além de continuar o seu processo, continuar reinvestindo, que é um processo natural. Isso faz parte do movimento da economia. Você tem que investir, a economia ela é dinâmica, ela muda. Toda hora temos novos produtos, novos serviços na sociedade, temos novos gostos e preferências do ponto de vista do consumidor e novas tendências. Então, é um processo evolutivo e as organizações, não importa o tamanho dela, não importa. O tamanho dela tem que acompanhar essas novas mudanças. Sim, muito boa essa colocação, Rita, e até gostaria que você, entrando aí, pegando um gancho do que você disse a respeito de corte de gastos e despesa e onde eu vou ver isso, né? Gostaria que você apontasse quais são os principais erros que as pessoas que não têm uma informação do seu negócio, ou seja, não têm uma apuração devida sobre o que entra, o que sai, de fato, as despesas e onde ela vai alocar os investimentos, como você comentou. Quais são os principais erros que o dono da empresa ele comete ao querer cortar custos? Onde normalmente ele enxuga e que não deveria ser enxugado? É importante. Essa é uma parte extremamente sensível, porque é uma grande briga, na verdade, do mercado, quando a gente fala isso. É o seguinte, meu papel de consultoria é mostrar os dados, é mostrar o impacto, independentemente se a empresa ela vai gostar ou não. Meu papel é mostrar esses dados. Então, eu sempre digo o seguinte, vamos pensar quem está na ponta, mas que tem um diferencial muito grande na empresa, o trabalhador. Vou dar um exemplo para você. Eu sempre digo o seguinte, não apenas como trabalhadora, consultora no mercado, mas como empreendedora também. O trabalhador, ele é um ativo muito importante na tua empresa. Quando eu digo trabalhador, eu estou falando colaborador, né? Que a gente chama de
colaborador. Ele é um ativo extremamente importante na empresa, porque nossos produtos, nosso serviço está diretamente ligado com ele, seja na produção de um produto ou prestar um serviço, né, na área de atendimento, propriamente dito, para o cliente. Então, eu sempre digo o seguinte, quando você tem colaboradores que ele conhece teu processo, porque eu sou apaixonada pela área de processo. Por quê? Porque o processo, para mim, ele é o calcanhar de Aquiles, juntamente aí com a análise de custo. Porque se o processo ele não estiver muito bem alinhado, se você não conhecer o processo da tua organização, com certeza você vai ter um aumento de custo durante aí as tuas tomadas de decisões, dentro de várias tomadas de decisões, seja a compra de matéria-prima, porque o estoque já está diminuindo, seja a contratação de um novo colaborador, seja a compra de uma nova máquina. Então, você tem que conhecer o seu processo. E nesse conhecer o seu processo, quando você tem colaboradores que eles entendem e sabem, na verdade, qual é a política, qual é a missão da empresa, quais são os processos organizacionais que têm um impacto muito forte dentro da organização, quais são as atividades chaves da empresa, você está assegurando um ativo que ele influencia direto na qualidade do teu serviço ou do teu produto. Então, o que está ocorrendo muito? Demissões. Não é à toa que, não vou me adentrar em questão de tomada de decisões públicas e políticas públicas, mas o governo lançou alguns programas para as empresas não demitir os colaboradores, certo? Por quê? Porque tem dois impactos. Primeiro, são colaboradores que podem ser também os consumidores do produto ou serviço que a própria empresa que ele trabalha oferece, e também a questão das demissões, o impacto que vai interferir também dentro do orçamento da empresa, porque você também tem um custo muito alto com as demissões. E o problema mais sério ainda não é os custos de demissões, Rafaela, é a recontratação de novos colaboradores. Por que eu falo a recontratação ou novas contratações? Porque você tem um processo que muitas vezes, para você contratar novos colaboradores, nem sempre eles estão alinhados em conformidade com as diretrizes da organização. Então, leva tempo para capacitação, leva tempo para você estar organizada as diretrizes organizacionais. O que é que acontece? O mercado ele não perdoa. A gente está no momento em que a economia, 2020 apresentou aí resultados não muito desagradável, né? 2021 a gente teve um aumento do PIB no primeiro trimestre do ano, mas temos que ter muito cuidado, embora o mercado está eufórico sobre esse aumento, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque esse aumento foi devido a alguns fatores e a gente tem que prestar atenção que foi que impactou. Não quer dizer que o consumo está voltando a crescer. Também foi um aumento singelo, digamos assim, né? Pois é, e foi um aumento através de expectativa dos agentes econômicos. Como assim expectativa? Nós estamos falando dos 3 primeiros meses desse ano. Se a gente parar para analisar o que ocorreu durante os 3 primeiros meses desse ano, a gente vai entender o seguinte: início de 2021 estávamos na expectativa da vacinação em massa, não sei se você se recorda disso. Sim. A expectativa estava enorme, porque o mundo todo já estava com a vacinação avançada desde o finalzinho do ano anterior. Sim. Que foi em novembro para dezembro, então a nossa expectativa era as melhores possíveis. E ainda tem um impacto com o consumidor. O consumidor, trazendo aí para a população, ele estava recebendo auxílio governamental que fez com que consumisse os produtos. Sim, os produtos no mercado. Não importa se era produto de necessidade básica ou bugiganga, como muitas pessoas ficam discutindo aí. A importância é consumo. A empresa vender seu produto ou seu serviço. Então, precisa de pessoas que consumam. Se as pessoas consomem, outras organizações vão solicitar seus serviços, porque é uma cadeia. E aí a gente teve uma diminuição desse recurso, que a priori, para esse momento da economia, é fundamental para esse momento, tá? Especificamente, diretamente ligada às indústrias. Porque eu estou pensando nas indústrias, principalmente as pequenas e as médias, porque o impacto maior na economia vai ser através do desempenho delas. Se elas não vendem seu produto ou seu serviço, a condição vai ser demitir os trabalhadores de antemão, certo? Vai diminuir a compra dos seus insumos, que já vai interferir em outras organizações. Veja como é uma cadeia produtiva e o impacto aí acaba sendo geral. Então, você diminui a compra de matéria-prima, você diminui o quantitativo de mão de obra, porque você não precisa daquele mesmo quantitativo, dado que a demanda pelo seu produto ou serviço diminuiu. Então, é uma situação estratégica. O aumento do consumo, do ponto de vista aí do governo, é uma questão estratégica para as organizações, para as empresas,
continuar produzindo, continuar com o seu processo, pelo menos no ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio é esse? É aquele ponto em que a empresa ela não tem nem lucro nem prejuízo. Não é um ponto que nenhuma queira ficar, porque toda organização elas querem ter lucro. Vou mudar esse nome aí de lucro, eu chamo de agregação de valor. Toda empresa ela quer agregar valor. O que é esse agregar valor? Ela continuar reinvestindo, sendo competitiva no mercado. Então, ponto de equilíbrio é um ponto estratégico. Eu digo em duas situações. Ou é um ponto estratégico, ou é um ponto que a empresa não se conhece, está nele e com certeza ela vai sair do mercado. Porque só tem duas opções. Ou ele é estratégico, ou é falta de conhecimento da organização. Se for falta de conhecimento da organização, ela vai sair. Se for estratégico, ela consegue permanecer no curto prazo, que vai normalmente até 1 ano, tentando se manter. É o que muitas organizações estão fazendo no momento que a gente vivencia. Elas estão se mantendo. Então, é uma situação complicada para as nossas organizações, para as nossas microempresas, para nossas pequenas e médias empresas no geral, porque é uma situação que até então a gente não tinha vivenciado dessa magnitude. Então, a gente tem trabalhador, a gente vai ter um custo também para contratar novamente. Por que eu digo contratar novamente? Porque eu, Rita, estou pensando do ponto de vista econômico. A economia ela é cíclica, ela vai ter altos e baixos. A gente está num momento relativamente baixo, mas é um momento que, em alguma situação, a gente vai sair dela. Normalmente, a situação é 1 ano, mas no nosso caso, especificamente, está atrelada a outras decisões, que não é unicamente empresarial, sabemos perfeitamente disso, o que acaba ainda dificultando esse retorno industrial. Mas a economia ela vai voltar em algum momento. Então, as organizações, os gestores, precisam ter em mente o seguinte: quando eu voltar a vender meu produto, certo? A ofertar meu produto, meu serviço, as mesmas quantidades antes da crise, ou maiores até do que a crise, eu vou precisar de quê? Matéria-prima e colaboradores, diretamente capital, tecnologia, compras de máquinas ou sistema, né, software específico, para melhorar o processo interno da minha empresa, porque a gente tem várias formas de ter custo. Então, eu tenho um custo no processo através de compras de ferramenta, de software específico, de sistema, né, propriamente dito. E aí eu tenho outros tipos de custo que não diretamente está ligada, mas que tem um papel fundamental para conduzir um bom funcionamento do meu sistema organizacional. Sim. Então, realmente, é uma situação complicada. Até um dado interessante que eu puxei hoje, Rita, que saiu no G1, apontou que em 6 anos a indústria perdeu 28 mil empresas e 1,4 milhão de postos de trabalho. Saiu hoje essa matéria. Então, é um dado bem alarmante se a gente for pegar um período de 6 anos, é um período muito curto, né, do ponto de vista da economia. Então, realmente, a parte, não apenas de custos, mas a gestão como um todo está passando por desafios. Quando a gente está falando da questão das empresas que estão saindo, que estão fechando suas portas, a gente tem que entender que são as empresas que influenciam no principal indicador do Brasil, que é o PIB. Diretamente são as empresas. Por quê, Rita? Porque o PIB ele é contabilizado, uma das contabilizações é através do que é produzido. Então, a gente calcula o PIB através do que é produzido e do seu preço, seja o preço constante ou o preço corrente, se eu estiver tratando de um PIB real ou de um PIB nominal. Mas as indústrias têm esse papel fundamental de fazer com que o nosso principal indicador ele tenha resultados positivos ou negativos. E o que acontece quando o resultado é negativo? O mundo todo vai ver que o Brasil não está bem. Então, já vai diminuir a possibilidade de novos investimentos entrar no nosso país, novas empresas entrar no nosso país e, consequentemente, ainda na situação do desemprego, como você acabou de mostrar, o dado recente hoje, que saiu sobre a questão de postos de trabalho. Infelizmente, é um impacto muito grande, porque se não tem consumidor, não tem vendas de produto ou serviço, isso é fato. Rita, para a gente poder fazer tanto a formação de preço, como análise de custos, de investimento e de outros indicadores que também influenciam nesses números,
Como é possível isso ser feito sem o papel da tecnologia? Ou o quanto a tecnologia ela ajuda o gestor a conseguir ter ter informações fidedignas do que está acontecendo no negócio dele? A tecnologia, ela veio para ficar, vai continuar e ela é nosso aparato para tomada de decisão. Porque eu sempre digo o seguinte: quem toma a decisão são os gestores, são o decisor, mas os dados é através de um processo tecnológico. Particularmente, eu trabalho muito com estatística, mas através das tecnologias, dos usos de softwares específicos, de sistemas específicos. Então, do ponto de vista de custo, quando a gente utiliza a tecnologia no nosso processo, nós reduziremos o nosso custo no longo prazo. E aí é que está também essa situação que a gente precisa desmistificar para alguns gestores. Quando a gente investe em tecnologia, a gente não tem que pensar no dinheiro que estamos tirando, e sim no impacto que ela vai gerar para a empresa. Por exemplo, tá? Se meu sistema ele está otimizado, se meus colaboradores cumpriram com as funções que foram dadas dentro daquele período acordado, tem sistema específico para isso, que alerta se aquele determinado trabalho está condizente, se ele foi feito, se ele está dentro do prazo, ou trazendo para a máquina, sistema que vai dizer quando a máquina precisa de reparo, quando aquele processo ele está fora de uma não conformidade. Tecnologia, Rafaela, tecnologia a gente utiliza em tudo. E aí, quando eu falo em tudo, não é só em âmbito empresarial. A questão do empresarial, o impacto é mais forte. Se a gente quer diminuir os custos, a gente precisa investir. Não tem regra, não tem algo mágico que vai fazer com que a gente diminua os custos. Eu preciso investir em tecnologia, não importa o tamanho da empresa. Quem está nos assistindo tem a ciência disso. Pode ser um microempreendedor, um microempresário, um grande empresário. Tecnologia, pessoal, é essencial para a gente pensar em diminuir os custos, para eu ter um controle melhor dos custos do meu processo, para eu ter um gerenciamento de estoque. Gerenciamento de estoque impacta no teu custo industrial diretamente. Então, cada vez mais tecnologia utilizando dentro das minhas organizações, eu vou ter um impacto positivo, porque diminui tempo, com certeza, em levantamento de dados. Além de diminuir tempo, você tem um sistema em que todos os colaboradores dá para visualizar o que é que está acontecendo, e aí a gente montar planos de ações muito mais rápidos para determinadas situações que possam vir a ocorrer. Então, tecnologia, eu sou meio suspeita de falar tecnologia, porque eu já estou entrando aí na inteligência artificial, não importa o tamanho da empresa, inclusive até na educação. A gente tem aí a educação 4.0, que embora ainda estamos numa realidade bem distante, por mais que se fale no mercado, mas a gente utiliza muitos aparatos tecnológicos, muitas metodologias ativas, mas do ponto de vista prático, a gente precisa avançar muito. Mas do ponto de vista industrial, indústria 4.0, indústria 5.0, que muitas vezes muitos gestores não têm nem noção da 4.0 ainda no mercado, mas é tecnologia, é inteligência artificial, são as informações que a gente pode ter dentro de um grande Big Data, que vai fazer com que qualquer gestor de qualquer tamanho tenha noção como é que está o seu mercado, noção de como é o gosto e preferência do teu público-alvo, fazer uma correlação entre investimento, veja como é importante. Eu já me deparei com uma situação, só relatando um caso prático, uma situação que um determinado gestor, na verdade, um microempreendedor, ele tinha um quantitativo pequeno de colaboradores na empresa dele, e aí ele chegou para mim e fez, dentro da consultoria, porque eu não trabalho sozinha, eu trabalho com outros colegas dentro da consultoria, e aí na reunião ele fez o seguinte, eu quero saber se vale a pena eu continuar investindo nos meus colaboradores. Ele estava pagando curso de capacitação, tinha período específico, era de 3 em 3 meses, os colaboradores passavam por uma capacitação, que isso é muito importante, mas a gente tem que pensar na alocação de recursos. Como assim na alocação de recursos? Será que o que está influenciando as vendas daquele produto ou serviço, de fato, é os trabalhadores, a qualidade, no caso aí, do serviço prestado ou dentro do processo? Ele não tinha essa informação. Então, como é que você vai alocar em recurso, em capacitação de colaboradores, que é essencial, mas se você não sabe qual é o impacto que aquele investimento ele vai gerar? Então, a gente precisa também identificar nossas variáveis. Para você ter noção, a maior dificuldade de venda dele não era ligada ao trabalhador, por incrível que pareça, eram as máquinas, estavam obsoletas.
Então, não era erro do trabalhador, do colaborador, era falta de investimento em tecnologia, inclusive. Então, ele estava alocando os recursos em um setor, em uma variável errada, dada a limitação, não é, Rafaela? Porque toda empresa tem sua limitação de recursos. Se você não, Rita, tem empresas que não têm, igual até Bill Gates, né, com o imenso capital que ele tem, com certeza ele limita os gastos das suas organizações. Então, a gente tem uma limitação orçamentária do ponto de vista empresarial, que é o capital disponível. Então, essa alocação dos custos de forma eficiente faz parte de um planejamento gerencial da empresa e deve ser tratada como um plano contínuo, e além de ser contínuo, eu vou dizer uma palavra bem feia, mas que as pessoas não gostam, mas eu digo sempre, obrigatória. Tem que ser para mim é obrigado. Tem que ser literalmente obrigado você ter essa gestão de alocação de custo, gestão de alocação de recursos, porque você tem uma limitação. Então, você precisa saber onde você deve alocar. E isso também não é tão simples assim. Por isso que o planejamento estratégico, ele anda extremamente colado e alinhado com as decisões gerenciais, que o custo faz parte das decisões gerenciais dentro das organizações. Sim. Rita, a gente percebe que principalmente nas indústrias, não só indústrias, mas empresas de outro segmento, onde principalmente a equipe é enxuta e muitas vezes, como alguns costumam dizer, o dono ou o gestor, a pessoa do financeiro, a pessoa que cuida dessa área mais gerencial da empresa, ela fica muito no achismo, é tudo muito aproximado. Então o preço de uma matéria-prima, ele entra na formação hoje, mas amanhã esse valor ele já mudou e aí isso não é atualizado. Ou outros fatores que influenciam no preço, no custo, na despesa e em outras coisas que tenham a ver com o resultado final da empresa. São feitos tudo de maneira aproximada. E eu gostaria que você pudesse apontar, pelo menos, a uma pessoa que quer melhorar nesse sentido e quer deixar o seu orçamento e a sua apuração mais fidedigna à realidade, né? Aquela também ideia de um pouco do que o virtual e o que de fato aconteceu, o que realmente, o estimado e o realizado, né? O que a pessoa que quer deixar isso mais próximo do que de fato está acontecendo na empresa dela precisa fazer em termos de mudança processual, pessoal ou tecnológico para poder adequar a essa nova melhoria? Perfeito. Essa é uma situação que acontece muito nas microempresas, né? Inclusive, semana passada, entre um momento e outro, entre uma consultoria, inclusive remota, uma cliente minha, foi o primeiro encontro, na verdade, e aí quando eu fui falar da questão de custo, como ela estava fazendo a formação de preço, ela me disse algo aproximado. Ela fez, eu vi uns vídeos no YouTube, e aí, porque ela é uma microempreendedora, na verdade, os produtos dela estão saindo muito na internet, porém, ela não tem ainda noção da questão da formação de preço, da precificação, na verdade, do método de custeio. Então, o caso dela não é um caso alheio, é um caso contínuo que muitos empreendedores, muitos microempresas passam por isso. Eu sempre digo o seguinte, primeira coisa, determine um método de custeio. Toda empresa tem que ter um método de custeio. Você tem que analisar esse método de custeio, como é que o preço do teu produto ele está sendo formado. Tem vários tipos de método de custeio e você pode me dizer, Rita, pode perguntar qual seria o melhor. Não tem melhor, tem que analisar quais são os objetivos da empresa. Agora, o fato de não ter o melhor, vou dar uma ênfase aí, não que seja o melhor, mas tem um método de custeio específico que é cobrado pela nossa legislação brasileira, que é o método de custeio por absorção. Mas a gente não tem só método de custeio por absorção. Várias empresas que eu, inclusive, trabalho prestando serviço, elas utilizam o método de custeio por absorção, que é aquele método que leva em consideração tanto os custos fixos como variável. Então, esse método, ele não depende do volume de produção. Veja a diferença, ele não depende do volume da produção. Já um outro método, como a gente chama método de custeio variável, ele depende, sim, do volume de produção. Então, você primeiro precisa determinar qual o método de custeio da sua organização. Isso é uma dica, tá, Rafaela? Toda empresa, não importa o tamanho dela, tem que determinar qual o método de custeio que utiliza. E a precificação do seu preço. Porque se eu estou falando de custeio, eu estou falando de produção.
processo propriamente dito. Só que o preço final do produto não é apenas da produção, não é apenas aquele processo afim, também tem uns processos que a gente chama auxiliares. Você tem preços que devem ser alocados, mas que muitas vezes não é percebido. Então, você tem preço aí que a gente chama preço para investimento em vendas, preço para a área administrativa, que seria a despesa que você está tendo na área administrativa. Então, você tem vários tipos de preço que ele compõe o preço final do produto. Então, duas dicas importantes. A primeira é método de custeio, toda empresa deve sim determinar. Então, quem está nos assistindo, tenha ciência disso, corra para fazer, para você ter uma noção como é que os teus custos é apropriado no teu produto. E outra é o que a gente chama de formação de preço ou até mesmo a precificação dos teus preços. Porque aí tu tem que analisar quais são as variáveis, ou melhor, quais são, dentro da empresa, como é que eu vou apropriar aqueles custos e aquelas despesas, sim, porque tem os dois, dentro do meu preço final. Então, muitas vezes, os empreendedores, os empresários como um todo, ele já acaba não tendo essa percepção, como é que eu não vou dizer o achismo, mas eu vou dizer essa percepção metódica, estratégica, porque isso é algo que tem que ser metódico e estratégico. Não cabe eu acho. Quando eu falo eu acho, eu estou deixando de considerar os dados. E aí eu não gosto dessa palavra eu acho, porque se alguém tiver numa apresentação me apresentando dados empresariais e dizer o seguinte, eu acho isso, Rita, eu digo, não, você não acha nada. Eu quero dados factuais. Eu quero dados do processo, eu quero dados do centro administrativo, eu quero dados do marketing, do planejamento de vendas. Então, são esses dados que a gente precisa para tomar decisão. Então, como é que eu vou determinar um preço final do meu produto? Que muitas vezes ocorre de fato isso. Eu determino o preço final do meu produto, mas de fato ele não é um preço que corresponde ao que eu utilizei para chegar nele final. Vou dar um exemplo para você. Tem uma colega minha que ela terminou um curso na área de gastronomia, ela gostava muito dessa área, resolveu fazer o curso e começou a empreender e abriu empresa. E toda vez ela me ligava nessa correria, ela dizia assim, Rita, eu preciso falar com você, eu preciso de uma consultoria, porque eu não entendo como é que eu vendo tudo, mas o retorno não dá para eu continuar reinvestindo, não dá para fazer o que eu preciso, eu tenho financiamento bancário, eu tenho essas contas para pagar, eu tenho funcionários para pagar, mas eu estou vendendo tudo. O erro dela foi aonde? Precificação de preço. Ela não não só no teu processo, mas também no teu serviço. Vou dar um exemplo para você, que às vezes as pessoas acabam menosprezando, mas quem é de setor de serviço tem que ter muito cuidado com a questão de preço. Vou dar um exemplo, se uma determinada empresária, ela precisa atender os seus clientes, determinado produto dela não é produto, é um serviço. Então, aconteceu também um caso parecido com esse. Se você sai do seu ambiente, você vai atender o cliente, você vai oferecer um sistema, você está ali acompanhando, você está em loco, você também tem uma despesa relacionada a isso. Como, Rita? Teu vestimento, a roupa que você usa, o produto que você precisa ter, o celular que você precisa ter, o computador que você precisa ter para ter que mostrar. Então, muitas vezes alguém, mas isso tem que estar inserido, eu digo, depende. Isso é ferramenta de trabalho? Isso faz parte do teu trabalho? Porque se fizer parte do teu trabalho, esses gastos têm que estar incorporados no preço final do serviço ou do produto que você oferece. As pessoas falam, mas eu tenho também porque meu celular é da empresa. Então, o seu celular, se é da empresa, se foi comprado para a empresa, é um recurso empresarial. Ele é um ativo da empresa. Então, não é porque você está andando com ele para cima e para baixo que você tem que incorporar como o seu uso dele é para a organização. Então, são essas coisas simples, básicas, que às vezes você esquece de precificar. Claro que não é fácil, certo? Tem curso específico para isso, então quem está nos assistindo tem vários cursos específicos. Eu vou deixar meus contatos no final do nosso bate-papo, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, mas existe curso específico para os seus colaboradores, para os empresários, para eles entenderem como é que a gente faz esse tipo de precificação, como faz esse tipo não só do processo do produto, mas também do serviço, que muitas organizações trabalham unicamente com serviço, oferecem serviço para as outras organizações. Isso é importante também em consideração.
Bom, Rita, muito esclarecedor esses pontos que você expôs aqui para a gente. E chegando um pouquinho mais para a reta final do nosso bate-papo, eu gostaria que você pudesse elencar para a gente. Claro que eu sei que isso vai variar conforme o objetivo de cada empresa e talvez cada setor também, mas eu gostaria que você citasse quais são os principais indicadores ou métricas que devem ser consideradas e acompanhadas pelos gestores para ele prezar um bom fluxo de caixa e também para ele acompanhar onde seria os melhores investimentos ou para ele poder tomar uma decisão mais assertiva em relação à estratégia. Perfeito. Vamos logo do ponto de vista de indicadores, tá? Indicadores, o nome já está dizendo, ele vai indicar alguma coisa. Então, os gestores têm que estar cientes e, principalmente, além de cientes, saber o que a empresa está mostrando. A empresa, às vezes, está dizendo, eu estou pedindo socorro. E, às vezes, o gestor não está atento àquela sinalização. Então, indicadores servem para isso, para a gente analisar, de acordo com aquela característica, como é que está a situação da empresa. Quais são os indicadores que, normalmente, certo, a gente utiliza para visualizar, a priori, a situação da empresa, para tomar decisões mais acertativas. Porque quando eu digo acertativas, não existe nenhuma decisão fora de risco, tá? Então, não tem como eu dizer o seguinte, Rafaela, vou tomar uma decisão que não tem risco. Não existe. Porque o risco é inerente ao nosso processo. O que a gente faz? A gente toma decisões minimizando os riscos possíveis. É uma decisão mais acertativas possíveis, mas não 100% com confiabilidade. Porque, como eu falei no início do nosso bate-papo, a economia é dinâmica, aparecem várias variáveis. Às vezes você tem colaboradores capacitados, mas às vezes está passando por uma situação que errou aquele processo, inclusive até questões particulares, porque por mais que as pessoas digam, não, dentro da empresa a minha mentalidade forte é na organização. Na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, máquinas. Então, qualquer da situação, isso são sinalização de risco. Então, a gente tenta diminuir esse risco e tomar decisões mais acertativas possíveis da realidade. Então, quais são esses indicadores? Indicadores de rentabilidade. Pessoal, fica atento. Sim, tem que determinar o indicador de rentabilidade. Rita, como é que eu determino esse indicador, inclusive os outros que eu vou mencionar? Através dos dados da empresa, ativo e passivo. Ativo, passivo, capital social, toda empresa tem isso, faz parte do seu balanço. Então, faz parte do seu balanço e faz parte do seu DRE. Então, os dados que estão no balanço, os dados que estão, com certeza, no DRE, que é fruto aí do teu balanço, eles são dados que vai fazer com que vocês tenham condições de tomar decisão através de indicadores. Então, você não está pegando informações fora da empresa, está pegando informação de dentro da empresa. Porque, às vezes, tem gestores que pensam que o DRE é só para dizer se tem lucro ou prejuízo. Está errado. Entre lucro e prejuízo, tem um monte de informação que aquele teu DRE está sinalizando. Então, voltando para o indicador de rentabilidade. O indicador de rentabilidade, ele vai mostrar como é que está tendo o retorno da empresa. Então, eu tenho minha margem de lucro operacional, minha margem de lucro líquido, eu tenho meu retorno sobre o investimento, eu tenho retorno sobre meu ativo, sim, porque se eu compro um ativo, eu também tenho que ter uma tomada de decisão com base no retorno que aquele ativo vai me proporcionar, porque a gente não toma decisão por nada, ninguém vai investir pensando, não, estou investindo por amor, você está investindo para ter retorno. Ninguém aqui está investindo por amor. Perfeito quando a gente trabalha em algo que a gente ama. Essa é a lógica. Mas você investe para ter retorno. Então, retorno sobre o investimento, retorno sobre o ativo, tudo isso chama indicador de rentabilidade. Então, os gestores fiquem atentos aos indicadores de rentabilidade. Rita, como é que se calcula isso? Tem fórmulas específicas, inclusive dentro dos próprios sistemas. Ninguém vai fazer isso na mão, pelo amor de Deus. Então, toda vez que eu estou na sala de aula, como eu falo, eu trabalho aí no ensino superior, aí os alunos veem aquelas fórmulas, eu digo, olha, vamos utilizar a tecnologia nesse processo, viu? Porque o tempo aí é arcaico, não é não. Então, vamos aí, não tem algum software específico, vamos para o Excel. O Excel pode nos ajudar muito para ter essa tomada de decisão. Então, a gente consegue fazer um ROI, um ROIA, a gente consegue analisar a margem de contribuição de vendas, isso é indicador de rentabilidade. Outro indicador de endividamento, muito importante. Eu consigo analisar o grau da minha dependência de terceiro, ou seja, aquelas organizações que têm capital terceiro, que na maioria das vezes é todas.
Todas as organizações têm uma relação com o sistema financeiro, uma relação com o sistema bancário, um investimento, um financiamento. A maioria tem capital de terceiro inserido dentro da sua empresa. Então, você tem que analisar o quanto o capital de terceiro ele influencia na composição do teu capital e o quanto isso faz com que a empresa tenha menos retorno. Porque a gente também tem que ter cuidado. Às vezes, alguns gestores acham que tempo longo de pagar um financiamento é bacana. Depende. Depende de quê, Rita? Veja a correlação importante. Vamos correlacionar com o índice de endividamento com de rentabilidade? Se eu vou pegar um empréstimo, veja comigo, microempresário, se eu vou pegar um empréstimo para comprar uma máquina, eu sei que aquela máquina é muito importante e vai aumentar muito as quantidades produzidas, ou para comprar um sistema, um software específico, para melhorar também o meu processo internamente, uma intranet da vida. Então, se eu estou solicitando capital terceiro através de empréstimo e financiamento bancário, eu tenho que também analisar se aquele ativo, seja ele imobilizado, intangível, se aquele ativo vai me dar um retorno dentro daquele prazo que eu tenho para pagar e se esse retorno é maior. Porque, veja, se eu tenho um financiamento para pagar em 5 anos e o ativo que eu estou comprando, investindo nele, eu vou recuperar apenas em 7, não vale a pena eu pegar esse capital emprestado mesmo a perder de vista, um quantitativo de tempo. Então, tem que ter cuidado com o tempo. Você analisa o seu endividamento com base no retorno que ele te pode proporcionar. Então, a gente tem índice de endividamento, índice de rentabilidade, índice de liquidez. Esse aí é o básico e importante. O que é indicadores de liquidez? Ele vai falar da tua capacidade de honrar com os compromissos. Então, quando a empresa ela vai analisar seu indicador de liquidez, ela tem uma noção, principalmente no curto prazo. Tem um específico que é de longo, mas os demais são de curto prazo. Então, o que é o curto prazo, Rita, na área financeira? É um ano. Vamos pegar aí a questão de um DRE, que normalmente é de um ano para outro, tá? Então, é um ano. Então, esse indicador de liquidez, ele vai dizer o seguinte: será que você tem condição de honrar com as suas obrigações de curto prazo? Ou aquelas obrigações que são de imediatas? Podem ocorrer obrigações de imediatos? Pode. A pandemia fez muitos gestores ter custos de imediato que até então não tinha pensado que poderiam. Muito bem colocado, sim. E aí ele precisou de ter capital naquele momento em que ele não tinha. Então, se tivesse feito uma análise de disponibilidade, que a gente chama indicador de liquidez, de disponibilidade, ele poderia ter uma noção que ele não tinha aquela disponibilidade. Por que é importante ele ter essa noção? Porque aí ele vai precisar de um capital de giro para deixar alocado para situações emergenciais. Porque muitas organizações sabem o que é capital de giro na teoria, mas na prática não utiliza. Pensa que é o seguinte: se acontecer isso, a gente vê o que faz. Se. Essa palavra se ela é muito forte e muito impactante. Porque se acontecer, eu estou trabalhando com a perspectiva. Só que o mercado não perdoa, Rafaela, independentemente do tamanho da empresa. Esse se pode fazer, inclusive, você fechar suas portas. A gente precisa ter essa noção. É verdade. Muito bem colocado, realmente, Rita. Todos esses pontos, na verdade, assim, esse tema aqui que a gente está falando é uma coisa muito atual e que sempre vai ser atual. Apesar da gente estar aqui citando dados de agora, muitas vezes a gente ter comentado sobre algo do período da economia de agora, nesse período de pandemia, mas custos, investimento e gestão sempre vai ser atual, né? Em qualquer momento, em qualquer segmento. Beleza. É atual e é aquela palavrinha chave, obrigatório. Porque obrigatório é tão pesado, mas é obrigatório. Planejamento estratégico é obrigatório. Planejamento financeiro, vou mudar o nome, orçamento, planejamento orçamentário. Porque aí você faz um orçamento da produção, um orçamento de despesa, um orçamento de matéria-prima, é obrigatório. Não é algo a mais, é algo essencial que eu preciso ter do ponto de vista de gestão. Isso chama gestão. O que muitas vezes está faltando nos nossos gestores. O gestor, ele assume o papel de funcionário da sua própria empresa muitas vezes e a parte de gestão, de fato, fica negligenciada. Infelizmente, isso acaba ocorrendo. E essa mentalidade que a gente precisa mudar para fazer com que as empresas sejam, de fato, eficientes. Quando eu digo eficiente, é eficiente em todas as áreas organizacionais. Sim.
Rita, quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Fiquei realmente muito feliz com o nosso bate-papo. Espero que em breve a gente, quem sabe, possa estar aqui mais uma vez para poder falar sobre outras temáticas que tenham a ver também com a sua especialização, porque realmente foi bem legal a nossa conversa. Que bom, eu que agradeço o convite. Quem sabe futuramente a gente não tem outro bate-papo, certo? Sim, muito obrigada. Tchau, tchau.